Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que se encontram presentes no plenário, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Auxiliadora. Senhor presidente, o PSB, diante de várias manifestações que houveram hoje durante a sessão, nós vimos que os ânimos se exaltaram de determinadas formas no sentido de se colocar a necessidade de baixar salários ou não baixar. É importante se faça justiça também, aqui pelo partido PSB, que os únicos dois vereadores que votaram para não baixar salário, quando houve essa discussão, foi o vereador Anilson Prego e o vereador Ailton Salgado Rosendo. Porque nós entendemos naquele momento que não era o caminho. E também se faz uma necessidade de que, quando se houver qualquer manifestação de encaminhamento, que não se faça aí pelos cantos ou qualquer outra forma. Tem que ter coerência, ou ir sair daqui no rádio, em qualquer outro meio de comunicação, e colocar situações quando isso já é natural de uma casa de leis, quando isso é natural de uma prefeitura, quando isso é natural de qualquer entidade ou instituições legalmente constituídas no nosso município. A prestação de contas, ela se faz jus diante de uma situação que aí condiga ou não com a necessidade, quando se fala em dificuldade das finanças de determinado setor. Foi falado de baixar salário, mas, no entanto, foi contestado. Um vereador falou e o outro contestou. Nós do PSB queremos dizer que essas situações não ocorreriam se houvesse prestações de contas constantes, como já foi, inclusive, proposta desse vereador do PSB, que solicitou para que, através de um projeto de lei, fosse as entidades do município ou clube de serviço pudesse estar prestando contas, desde que aquelas entidades ou grupos de serviço, ou instituições, que fosse beneficiado com recursos públicos do poder público municipal. No entanto, acharam-se muito difícil e, no momento, entenderam que era necessário reprovar nossa proposta de projeto de lei, o qual ainda, eu volto a dizer, quando há prestação de contas, não existe qualquer contestação ou qualquer oposição nas ações, porque isso torna-se claro aquilo que está se fazendo. Mas hoje, o que ocorre é um lado querendo uma maneira, o outro outra maneira. Então, essas duas formas de se representar a população, muitas vezes não se conciliam. Por quê? Porque os interesses políticos e pessoais de cada representante está em primeiro lugar. E aí o da população fica sempre em terceiro plano. É o que existe na política atual, quando as manifestações públicas, elas hoje estão vindo aí porque já não confiam mais em representantes, seja vereador, deputados, senadores, presidente da República, governadores. A população não confia mais, e com determinada dose de razão. Tem razão, sim. Por quê? Porque procura-se uma coisa, no discurso é uma afirmação, e depois, na prática, simplesmente não realiza aquilo que está falando. Então, essas contradições, nós não podemos, como membros de um partido que sempre defendeu e defende os interesses das minorias. Essas minorias, se as coisas não forem transparentes e possa convencê-las, não existe qualquer correspondência. Mas hoje até a linguagem dos políticos, ela é muito sofisticada. É de forma a população, o grande povão, não entender mesmo. Por quê? Para que o povo entender? Se meia dúzia está entendendo, é melhor e mais fácil. E mais fácil de se esconder. E nós entendemos que nas coisas públicas não pode ser assim. O PSB tem origem, com mais de 65 anos hoje de sua existência, ele tem origem na prática
democrática, na prática do respeito à cidadania, na prática da organização da população para que tenha mais força para cobrar os seus direitos. E são assim que se realiza um trabalho com eficiência quando se fala que é um representante do poder público. Nós estamos aqui para conversar sobre as ações que nós temos dever perante a população. Ou será que na hora do voto muda o discurso, chega na casa do cidadão e está tudo muito fácil? Cidadão que me ouve, cuidado com esse tipo de políticos, porque a bandeira de um partido não pode ser manchada, porque suas propostas geralmente, apesar que eu sei que o povo não confia mais em propósito nem em partido, mas devemos ainda, sobre o emblema, vamos dizer assim, sobre a sigla de um partido que representa determinados segmentos, ele não trair esses segmentos, como está ocorrendo hoje, infelizmente, na grande maioria das representações de todos os pontos de nosso país, seja no município, nos estados, até no poder maior que venha a ser no Distrito Federal, onde se desenvolvem as ações em benefício de toda uma população. É nesse sentido, senhor presidente, Robertino Dias está substituindo o presidente nesse momento, o presidente Carlinhos deverá fazer uso da palavra. Vou encerrar aqui minhas palavras, mas dizendo, PSB é o que é no sentido de fazer as coisas tornar-se mais transparentes e agindo para que isso um dia ocorra e de fato possa confirmar na prática aquilo que está falando. Era isso, senhor presidente.